A Deus, vamos sentar, igreja. Vamos para a palavra, depois vamos para a ceia do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Todos, pega a Bíblia, ou então vamos acompanhar no telão aqui. João, capítulo de número 14. O tema de hoje é a casa do Pai. A casa do Pai. João 14. João 14, 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Quero cumprimentar os abençoados das rádios. Você está aí numa programação ao vivo. Você pode também ter estas mensagens grátis para vocês, tanto do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, das rádios, dos aplicativos. Qualquer um que se interessar por qualquer uma das nossas mensagens, ou 30, 40, 50 mensagens, você vai tê-las grátis, tá bom? É um presente que o ministério oferece para todos, em nome de Jesus. Vamos lá. Jesus disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oremos. Querido Deus, Pai do nosso espírito, Pai bom, Pai querido, Pai de amor, Pai das luzes, Pai das misericórdias, Rei de reis, santo, fiel, eterno, glorioso, misericordioso, perdoador, clemente, justificador, pacificador, grande, tremendo. Tu és o Senhor, qual nós nos curvamos e nos prostramos, e entendemos que somos as tuas ovelhas escolhidas. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos escolhido nele para a salvação, e o nosso nome já estava escrito pelo Senhor, arrolado nos céus, escrito nos céus. Meu Deus, fala como sempre. Eu sei de uma coisa, que as tuas ovelhas, elas vão ouvir, elas ouvirão, e diz que elas receberão a palavra. A palavra será aceita pelas ovelhas, porque elas são terra boa para receber essa boa semente. Caia por terra, Senhor, todo pensamento humano, todo pensamento de derrota, de fracasso, de doença, de medo, de covardia, de desinteresse pela vida, seja aniquilado da nossa mente. Meu Deus, eu oro no nome de Jesus, e o povo de Jesus digam todos amém, 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 amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Glórias a Deus. Eu tenho falado muito
sobre esse assunto, né? Paraíso, casa do Pai, lar celestial, nossa pátria. Eu tenho esses dias, essas semanas, tenho falado muito da vinda do Senhor, da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, do reencontro dos santos. Então nós estamos conversando muito, não é porque eu quero falar sobre isso, porque eu sinto de Deus que eu tenho que falar sobre isto, eu tenho que publicar isto, deixar isto registrado na tua mente, para que tu tenhas descanso e repouso, que alguma coisa está sendo preparada para ti. Então eu volto a dizer aquilo que eu falei sobre, para trás um pouquinho, irmão, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, olha o que ele está dizendo, volta para trás, irmão. Na casa de meu pai há ou vai acontecer ainda? Há o quê? Então quer dizer que já há. Diga, já está lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Parece que há uma briga de palavras, né? Primeiro ele diz que na casa do pai há, e depois ele diz que vai preparar lugar. Parece dar um entendimento que não há. Parece que ele que vai preparar, ele que vai ser o pedreiro lá, ele que vai construir as casas, ele que vai medir, ele que vai olhar para a terra e vai ver quem merece uma casa grande, uma menor, uma maior, com 3 quartos, com 2 quartos. Então quando você pensa em casa, não pensa nisto aqui. Esquece parede, esquece quarto, esquece banheiro, esquece isso, porque não pensa nessa casa. É um lugar onde nós vamos viver para sempre diante de Deus. É porque a nossa carne, ela foi tão contaminada, ela está tão contaminada, que nós não conseguimos lembrar de nada do tempo espiritual. Ninguém consegue lembrar, quando você diz, você é um ser espiritual, você tem uma identidade, você tem uma identidade espiritual, você antes de ter a carne, você já tinha o espírito, porque isso é bíblico. Quando Paulo escreve aos Hebreus 2,14, põe lá, irmão. Olha como é bíblico. Os filhos, pois, visto pois, que os filhos, plural, né? Tem o que, irmãos? Participação comum. De quê? Então diz que antes de nós sermos carne e sangue, nós já éramos filhos. Antes de nós termos a carne e o sangue, já éramos filhos de quem? Filhos do Deus Espírito. Isso parece espiritismo, pastor. Parece coisa do além. Não, isso é Bíblia. Olha, eu não estou acrescentando, só estou lendo o que está ali, ó. Os filhos têm ou não têm? Tem. Então você e eu somos filhos de Deus. Ele próprio disse, os quais não nasceram da carne, nem nasceram do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Então, antes da carne e o sangue, nós já éramos filhos. Diz lá no livro de Jó, que quando as estrelas da alva juntas rejubilavam e cantavam diante de Deus, diz que todos os filhos estavam lá. Em carne, pastor? Não, na identidade original. Tudo que a gente faz aqui é um ensaio para quando nós chegarmos lá. Então, se você não tem paciência de levantar a mão, de adorar, de louvar, você está perdendo o seu tempo, porque lá vai ser isto.
Se você não gosta de entoar cântico, tem preguiça, só vive sentado, esparramado, sabe? Um está cantando, outro está deitado, você vai ter problema de adaptação. Então aqui nós estamos já sendo treinados pelo Espírito para voltarmos para o lugar de adoração eterna. Isso aqui não é nada, irmão. A gente sofre porque a gente ama esse troço aqui. Que troço, pastor? O mundo, a gente ama demais as coisas, as peças, as coisinhas nossas. Nós somos tudo idólatras por coisas, porque a gente vê, e Deus você não vê. Deus é Espírito, diz que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então, antes de eu ter carne e sangue, diga assim, antes de eu ter carne e sangue, eu já era filho. É heresia pura, deixa para lá. Filhos, aí o que Deus fez com os filhos? Ele me presenteou e a ti também. Como? Colocou os filhos dele aqui na terra, e deu a esses filhos, para viver aqui na terra, tinha que termos o quê? Carne e sangue. Por isso que você tem carne e sangue. Ah, foi meu pai e minha mãe. Não, seu pai e tua mãe têm, porque eles são filhos e receberam uma participação. Aqui eu estou de sapato, calça, camisa, gravata, mas isso aqui não sou eu. Isto é uma participação para minha carne. Então, hoje eu estou aqui assim, amanhã eu estou de bermuda, de camiseta. Eu sou a camiseta e a bermuda? Não, eu sou isso aqui? Também não. Então, isto é uma participação. Eu estou sendo acoplado a algumas coisas em mim, por causa da vida, por causa da terra. Então diz que a gente recebeu isto, mas nós já éramos filhos, e recebemos a carne, e recebemos o sangue. Aí olha quem é que recebeu também. Destes também ele, esse pronome aqui, é Jesus. Diz, ele igualmente participou de quê? Para trás, irmão. De carne e sangue. Jesus, Espírito. Jesus era a palavra que saía da boca de Deus. Era Jesus. Quando ele disse, haja luz, era Jesus que estava saindo. Porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra. A palavra se tornou um ser humano. Jesus. Então diz que participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou de quê? Carne e sangue. Para que ele participou de carne e sangue? Para quê? Para sofrer somente? Não. Para que, por sua morte, ele veio a este mundo participar de carne e sangue com um dos objetivos: destruir aquele outro pronome, referindo a quem? Ao diabo. Aquele aqui é o pronome se referindo ao diabo. Para que, por sua morte, a morte de Cristo, depois que ele participa da carne e sangue, porque se ele não participa de carne e sangue, ele não morre. Se eu não participar dessa carne e esse sangue, eu não morreria. Por isso que quando nós tivermos esse corpo transformado num corpo de glória, vai ser o último inimigo, será destruído, derrotado. Sabe qual é o último inimigo? A morte. Todos os outros inimigos nós já o derrotamos. Ainda falta um só, que é a morte. Quando nós recebemos um corpo de glória igual ao dele, diga, igual ao dele, então diz que por sua morte destruísse aquele que tem o poder. Algumas Bíblias dizem assim, que tinha o poder. Algumas dizem que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então diz que a morte de Cristo destruiu destruiu, no grego é katageu,
ou seja, tirou-lhe o poder, limitou a sua área de manifestação. Você vê que ele não pode tocar em você. Você acha que o diabo pudesse tocar na gente, a gente estaria vivo aqui? Claro que não. O diabo foi um perigosíssimo, é um inimigo perigosíssimo, brabo, forte, cheio de poderes. Ele tem poderes, muito poderes ele tem, mas só que ele está limitado. Ele não pode tocar na igreja. Esse destruir não é virou pó, já virou pó, não virou pó não. É como você vê, estava vendo uma reportagem de facção, né? De gente que está no presídio, chefe de facções, né? E lá dentro do presídio, ele manda quem vive e quem morre. Quem já viu isso? E ele está onde? Preso. Mas era como ele está preso, mas é como ele estivesse solto. Porque eles têm pessoas aqui fora que eles dão uma ordem e eles executam a ordem. É igual o diabo. Ele pode estar preso, mas existem demônios que ele dá ordem para esses demônios, e esses demônios agem na terra. Por isso você vê pessoas aí cheias de demônios. E por que os crentes daqui do ministério não têm? Porque eles têm agora, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Nós temos pessoas aqui que frequentou igrejas anos, virou quase obreiro de igreja, e todo culto, demônio, caía com o demônio, veio para cá, a palavra foi entrando. Quem é a palavra? Jesus foi entrando, e tomou conta da vida daquela pessoa, e diz que aonde o Espírito está, não tem mais lugar para mais nada. Então quando o mal olha para você e para mim, ele não vê esse bagulho seco aqui, ele vê a glória de Deus, ele vê o Espírito Santo, ele vê a luz. Ele não chega perto de nós porque nós somos luz, porque nós vamos voltar para a casa do Pai. Então volte para lá, meu irmão, para João 14. Nós temos agora 15 minutos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo. Então eu acredito que esse preparar lugar depende mais de nós do que dele, porque para mim já está tudo pronto. Para mim o lugar da nossa habitação celestial já está preparado. Diga, já está preparado. Eu acredito que já está totalmente preparado. Vamos aqui comigo agora em Hebreus capítulo 1, versículo 14 agora. Isso é muito lindo. Não são todos eles espíritos ministradores. O pastor está falando de quem? Volta para o versículo anterior. Aí. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Anjos. Não são todos eles anjos. Espíritos, aqui Paulo chama de espíritos ministradores. O que é um espírito ministrador? É um anjo que ministra, é um anjo que trabalha, é um anjo que protege, que a igreja católica diz que todo mundo tem, o anjo da guarda. Mentira, todo mundo não tem mesmo, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem
e os livra. Então o anjo não acampa ao redor de qualquer um. O anjo está guardando aqueles que teme a Deus. Você teme a Deus? Fica tranquilo então, segue em paz. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados. Eles vieram do paraíso, do mesmo lugar de onde eu e você viemos. Espíritos ministradores enviados para serviço. Eles estão aqui para quê? Fazer o quê? Serviço. De quem? A favor dos que hão de herdar o quê? Paulo está perguntando, eles não estão aqui para guardar os que são herdeiros da salvação? Sim ou não, irmão? Sim. Você tem alguém aqui que é herdeiro da salvação? Então eles estão aqui por vocês. Diga, eles estão aqui por causa de mim. Eu sou importante. Você é importante para Deus. Ele não permite que diabo, demônios te toque. Tudo que te acontece exteriormente são consequência de uma má administração, de maus negócios, de sementes erradas, plantações fora da hora, palavras ditas fora do tempo, negócios feitos na hora que não deveria acontecer. Então tudo que nos acontece são consequências de uma errada atitude. Não tem nada a ver com ataque. O inferno está nervoso comigo só porque eu comecei para a igreja. O inferno pode ficar nervoso contigo à vontade. Ele não pode tocar em você. Ele não pode chegar lá em você. Adianta o que? A escuridão, se paga-se a luz toda. Acendeu uma luz. 2, 4, 6. 10, 6. Pagar as 5, se acender uma luz, já não é mais trevas. Para você ver como é que a luz é poderosa. Então quando ele pensa em chegar, ele olha para a luz, ele vê uma luz, ele não consegue chegar. Então ele faz assim, ele se afasta de você. Pastor, E como é que eu chego perto dele? Quando você entra na mentira. Você entra na mentira e você chega perto dele. Aí você começa a parecer até parente dele, né? Porque ele é o pai de quê? Então quando um crente começa a mentir, olha, mas eu acredito, eu estava até falando isso aqui com a minha esposa hoje. Falei, as nossas falhas carnais, todo mundo aqui falha. Quem é que falha? Elas são muito relevadas por Deus. Mas há algo que para Deus, eu acho que Deus já corta logo, é quando ele vê gente que diz que é crente, cristão, e danado para mentir. Você quer me aborrecer? Minta para mim. Minta. Eu falo sempre para o meu companheiro aqui, nunca minta para mim. Nunca. Quem anda comigo, não minta para mim. Porque se mentir para mim, acabou. Porque eu não quero andar com ninguém que é parente do Satanás. Porque quem mente é parente do Satanás. Então eu não quero ninguém, eu não tenho relação com esse tipo de pessoas que vive de mentira, sabe? Tapando as suas burrices com mentira. Isso é errado. Não, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo, não vou por causa disso. E ponto final. Gostou ou não gostou? Mas essa é a verdade. Pronto final. Aí quando você joga a mentira, aí você acaba com o propósito de Deus na sua vida, acaba com os desígnios de Deus na nossa vida. Então diz que são espíritos enviados a favor de que vão herdar a salvação. Você vai herdar? O que é herdar a salvação, pastor? É voltar para a casa do Pai. Diga, na casa do Pai. Diga, na casa do Pai. Diga, na casa do Pai. Olha aqui outra passagem bíblica aqui, que está aqui em Filipenses, capítulo de número 1, versículo 21 a 24. Paulo falando da casa do Pai, olha. 21, capítulo 1, versículo 21 ao 24. Porquanto para mim, porquanto para mim o viver é Cristo. Pastor, quer dizer que Paulo era um cara perfeitinho, ele não errava nunca? Para ele dizer isto aí, ele acha que ele não errava nunca, ele errava muito. Ele errava demais. Mas ele dizia
que para ele, a vida dele não tinha sentido se ele não vivesse Cristo. Ou seja, que o assunto dele não fosse Cristo. Vamos fazer não sei o que. Não, Cristo primeiro. Vamos lá, Cristo primeiro. Cristo. Depois a gente faz isso. Primeiro Cristo. Então ele falou, portanto, para mim o viver é Cristo. E o morrer é o quê? Aí para muita gente, o crente, para morrer é prejuízo. Deus que me livre, não quero nem pensar em morrer. Mate na madeira aí, irmão. Por quê? Por que a pessoa tem medo? Deixa aí, irmão. Por que a pessoa tem medo dessa morte aqui, ó? Porque não acredita que existe a pátria celestial, a casa do Pai, o paraíso. Não acredita que vai para lá. Você tem que estar aqui acreditando em tudo que você escuta de Deus. Por que muita gente está aí fora das igrejas, aí, passeando por aí? Ó? Por quê? Porque já era, não, perdeu esse calor, esse desejo, esse primeiro amor. Jesus vai voltar, Jesus é o Senhor. Já passaram tantos anos e não voltou ainda. Não voltou, culpa nossa. Culpa minha, pastor? Sim, porque você conhece a verdade que você conhece, tem que multiplicar ela. Você tem que dar testemunho da verdade, porque da mentira, estão aí dando testemunho dela direto. Vem para a minha igreja. Aí uma irmã falou comigo, pastor, vou fazer um apostolado não, né? Discipulado. Discipulado? O que é discipulado? Eu vou para uma igreja às terça-feira fazer um discipulado. Qual igreja, irmã, vai fazer discipulado? Na igreja tal. Para que, irmã, vai fazer discipulado nessa igreja? Por que a senhora não vem para cá terça-feira estudar a Bíblia aqui com a gente? Traz um caderno, uma caneta e vem estudar a Bíblia. Nessa igreja eu sei que a senhora não vai ser... A pessoa não sabe nem que é ser discipulada. O discipulado quer dizer, eu vou botar tudo que eu entendo na sua cabeça e você vai fazer tudo que eu faço. Isso que é um discipulado. Eu te discipulo para você fazer aquilo que eu estou fazendo. Então a pessoa quer sair, deixar de vir o culto aqui, para ir num culto, numa igreja que eu sei que não tem a palavra. Pode ter Moisés, pode ter lá atrás, lá o êxodo, o demônio lá, a maldição de Malaquias, mas a graça de Deus, eu deixar de vir aqui, não, eu vou lá no culto, porque vai ter uma festa do batismo das almas. Batismo das almas? Porque vão batizar as almas? Não faça isso com a sua vida. Não faça isso com a sua vida. Você vai perder um crescimento, porque quando você vem aqui, você está crescendo. Eu falei, eu sou seu pastor, irmã? Eu reprovo. Eu reprovo. Se quiser ir, você vai. Aí você vai passar por o que Paulo falou lá aos Hebreus 12. Obedecei o vosso guia, porque ele vela pela sua vida e eu vou prestar conta da sua vida. Por isso que eu sou rigoroso, por isso que eu gosto das coisas certas, por isso que eu estou produzindo aqui cristãos de verdade. Eu não quero estar aqui com manada de porco, de cachorro, não. Eu quero estar aqui com ovelhas, irmão. Eu quero estar aqui com um grupo de ovelhas, para a gente, todos nós, juntos, crescermos e nos encontrarmos com o Senhor. É isso que eu quero. É isso que eu quero da minha vida. Eu não quero, vamos trazer um monte de gente para cá, e vamos trazer as bandas, vamos vamos fazer um intercâmbio. Não tem isso, irmão? Fazer um intercâmbio de igreja. Vamos lá, e chama o pastor dali e prega aqui. Eles queriam isso, que eu abrisse o púlpito para eles virem pregar aqui. Pregar o quê? A morte e a lei. Isso já vivemos isso, né, irmão? Agora nós vivemos, eu quero viver a graça de Deus. Enquanto eu tiver saúde, e minha esposa também com saúde, eu vou estar aqui. Terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, sábado. O dia que tiver encontro aqui, minhas lives, eu vou estar. Porque foi para isso que Deus me salvou. Foi para isso que Deus não deixou eu morrer lá atrás. Porque se eu abandono isto, deixa o irmão ali, bota o outro também, bota aquele lá, chama as irmãs para dar testemunho, bota a irmã Marilda, que ela ora 3 horas direto aqui, e você não precisa nem falar nada. Eu sei que faz isso. E
e a responsabilidade que está sobre mim. Por isso que às vezes eu sou duro. O irmão falou que eu sou o quê? Áspero, né? Austero. Eu não sei nem o que é, depois você me fala, tá? Você me fala. Se for bom, eu te dou um abraço. Se não for, eu te dou um murro. Que eu não sei o que é. Passa, irmão. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para mim, para o meu trabalho. Paulo está falando de uma vida aqui, de fruto para o trabalho. Já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido. Tendo desejo de fazer o quê? Tendo desejo de quê? Cara, quem é que fala isso aqui, irmão? Se dá uma dorzinha aqui, vou morrer, chama o UPA, me leva para o hospital, minha pressão está 300, tem que tomar remédio para baixar, que eu não quero morrer. Todo mundo quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Tem que passar para a morte, tem que morrer. Morrer ninguém quer, não dá para passar vivo para lá para cima, a não ser que a gente seja arrebatado e Jesus venha só desse jeito, hein? Eu espero que a gente vai ver isso. Tendo desejo de fazer o quê? Partir e estar com quem? Com Cristo, o que é incomparavelmente. Por que ele falou isto? Porque ele foi lá. Por isso que eu prego isto. Eu prego uma mensagem de um homem que foi lá. Ele foi lá, ele falou, é muito melhor estar com Cristo, porque eu estive lá com ele. Por isso que eu não tenho medo. Paulo, não vai para aquela cidade não, que vão te bater. Bater? Eu estou cansado de apanhar, filho. Se tem um crente que mais apanhou nessa caminhada, fui eu. Eu chego lá em Filipenses, pedrada. Eu chego em Tessalonicenses, pedrada. Eu chego ali, pedrada. Sabe, 3, 4 irmãos que andavam comigo já não querem mais andar, porque de tanto levar pedrada, não tem mais lugar para levar pedrada na cabeça, está cheio de corte na cabeça. Mas ele falou, olha, tendo desejo de partir. Ele falou, eu tenho desejo de partir, porque eu sei que lá é incomparavelmente melhor. Passa à frente, irmão, o que está escrito aqui? Mas por vossa causa é mais necessário eu permanecer aonde? Na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso, gozo da fé. Então ele falou, eu vou estar com vocês porque eu quero... Eu estando na terra, vocês vão progredir. Então se a minha vida tem feito vocês progredir, que o Eterno me permita ficar por aqui. Que o Eterno me permita habitar com vocês. Eu sei que um dia, todos nós vamos voltar para a casa do Pai. A casa do Pai já está pronta. Você veio de lá, eu fui para a Bahia, deixei minha casa em Bento Ribeiro. Quando eu voltei para minha casa, porque era a minha casa. Então, nós temos um lugar para voltar, que é a casa do Pai. Quem é que vai para lá, pastor? Todo aquele que tem o seu nome inscrito no livro da vida. O teu nome está lá. Se o teu nome não estivesse lá, você já teria ido daqui há muito tempo. Só quem é de cima, que ama as palavras de cima. Quem é da terra, só ama as coisas da terra. Você é de lá. Você é de lá. Pode dar glória a Deus que você é de lá. Assim seja. Assim seja. Glórias a Deus.